A imprensa não está preocupada em falar bem dos grandes exemplos que nós temos, né? Sim. Daquilo que a igreja cristã fez ao redor do tempo, né? Essa análise não é feita hoje. A análise hoje que é feita são escândalos. Você pega, tem pessoas especializadas no YouTube em fuxicos ou em fofocas do meio cristão. E daí, Ibope. E é o que dá Ibope. É por isso que tem muitos, não é? Então, assim, eu acho que nós temos bons exemplos, mas precisamos crescer muito. Precisamos muito crescer. Precisamos que as pessoas entendam que ser sal, que é justamente o que fala depois desse texto, é aquilo que Jesus está dizendo: olha, você tem que ser discípulo, você tem que amar todo mundo menos, você tem que fazer essa conta de dizer: olha, eu tenho que deixar isso, deixar isso, deixar isso, para ser realmente cristão. E a partir do momento que eu faço tudo isso, eu sou um discípulo, eu sou sal. Ou seja, eu mudo o ambiente que eu estou. Eu não sou mudado pelo ambiente, muito pelo contrário, o ambiente que eu chego ele é sem sal. Ele ganha sal quando eu chego. Ele é trevas, quando eu chego, ele ganha luz. Né? Então, assim, esses paralelismos que a Bíblia faz é para nos ensinar claramente o que nós devemos ser. Eu não posso chegar num lugar e me conformar com aquilo. Tá? Eu não posso chegar num lugar e não é com isso que eu vou ser o contrário. Tá? Se eu chego num lugar onde eu posso brincar, me divertir com as pessoas vão olhar e dizer: olha, o cristão ele não é um cara triste, ele é um cara feliz, ele é um cara alegre, ele brinca, ele se diverte. Agora, ele não brinca com pornografia, ele não brinca com palavrão, ele não vai para um lugar para poder humilhar o outro, nem xingar o outro. Ele vai para um lugar para alegrar aquele lugar, para fazer aquele lugar mais feliz, para mostrar que Cristo fez ele feliz e por isso ele se comporta daquela forma e que aquilo é algo natural para um discípulo, não é nada forçado. Né? Então, assim, eu acho que essas coisas elas precisam ganhar o nosso coração, a nossa mente, para o dia a dia mesmo, para essa leitura diária, para o contato diário com os vizinhos, com os amigos, com quem você compartilha, as pessoas dizerem: rapaz, eu quero ser também cristão assim, não é? As E a pessoas, partir daí, sim, as pessoas foram assim, ensinadas que ela é crente dentro da igreja do domingo só. Não, no sim, domingo você vai lá para aprender um pouco mais de como ser cristão durante a semana, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. E você falou a questão de poder estar no lugar e transformar o lugar. Cara, se a gente tivesse discipulando as pessoas, Alisson, você não ia ficar com imposições: ó, você não pode ir em tal lugar, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa não tem maturidade, porque você não deu maturidade para ela. Então você prefere falar: não faz. Mas por quê? Porque não e acabou. Você não instrui, você não mostra, você não discipula, você não mostra o teu caráter para a pessoa. Fala assim: ó, vamos naquele lugar, eu vou com você naquele lugar. A pessoa vai ver em você como que você age naquele lugar. Como que você transforma aquele lugar. Não, você só fala para a pessoa: não pode ir. isso. Ah, e confraternização na empresa. Você trabalha o ano inteiro com aquele pessoal. No dia da confraternização, o seu pastor fala que você não pode ir. Mas trabalhar o ano inteiro pode, com aquelas mesmas pessoas? Então também não pode trabalhar, Alisson. É. Quando você ensina a pessoa a ser um discípulo através da palavra de Deus, ela se comporta em qualquer lugar. E ela vai saber também a hora de sair de cada lugar, Sim. não é? Que Como momento não ir em chegar, qualquer lugar. como? E no momento e muitas vezes saber também que não é para ir em algum lugar. Sim, Não é sim. porque o pastor falou você não vai. Não, ela mesma assim, não, não é para mim agora. Isso já Sim, não é mais para mim, né? exato. Eu acho que a gente deve aconselhar, por exemplo, você chegou alguém que é um alcoólatra. Você vai aconselhar essa pessoa: olha, não vá numa festa. Você acabou de deixar de beber, lá as pessoas vão beber, você pode se sentir tentado aí, você está se expondo a um risco desnecessário, entendeu? A velha fuga da aparência do mal, né? Então não vá lá. Se sentiu fortalecido? Tudo bem, não tem problema. Se você quiser levar alguém, leva alguém com você,
né? Se junta lá com teu irmão que é crente, teu irmão da igreja, e vai o fortalecimento. Sim. Se você vê um problema que a gente enfrenta com os nossos jovens e adolescentes, eles têm um dia na semana, que é o domingo, o culto, e eles passam 5 ou 6 dias da semana com pessoas que não são cristãs dentro da escola. Então, eles são presas fáceis para o mundo. O que é que nós podemos fazer? Um discipulado. Mas, olha, hoje eu tenho um grande problema que eu vejo na igreja. Qual o grande problema que eu vejo na igreja hoje? Alguns adultos se desinteressaram. Então, eles não levam filhos, eles não levam os pais, eles não levam ninguém e nem vão para a igreja. Você vê EBDs cada vez mais vazias. Aí você vê também alguns professores de EBD que não se preparam durante a semana para dar aula. E aí as pessoas estão deixando de ser edificadas pela igreja. Vá, por favor. Tem uma coisa que aconteceu há muito tempo lá atrás, e eu sempre denuncio isso, porque é algo, talvez a minha percepção profética que vai falar aqui agora, tá? E ofende algumas pessoas, eu sei que ofende, só que tá aí o resultado, ô Alisson, tá aí o resultado. A maioria desses adolescentes que não querem ir para a igreja, a maioria desses jovens que não querem mais saber da igreja, a maioria deles ia nos cultinhos de criança. Ia lá no cultinho da criança, ficou um bom tempo indo. E vou te falar uma coisa aqui, ó, entenda. Não sou contra o culto de criança, não sou. Eu sou contra o culto de criança ser no momento do culto da família. Isso eu sou contra. O filho era para estar do lado da mãe e do pai, porque ele é a referência de ensino, ele é a referência de evangelismo, de discipulado, a autoridade é o pai e a mãe. A escolinha não podia ser nem um culto do jovem, que é um outro dia, o culto das senhoras, que é outro dia, o culto dos homens, que é outro dia. Imagina se no domingo cada um fosse para o seu culto. Não ia ter culto, amigão. Agora, só a criança tem que sair, só que aí acontece o quê? Qual que é a referência de ensino religioso dela? A professora. Quem que é a autoridade sobre a vida dela? É a professora. Aí o pai fala alguma coisa, não, mas a professora falou diferente. E tem muitas professoras que estão lá que estão falando besteira. Não sou contra o culto de criança, mas não no horário do culto de família. Está o pai, está a mãe, está um irmão que tem 8 anos, tem um irmão que tem 12 anos, mas o de 4 anos está lá na escolinha. É complicado falar isso. Porque se a gente Não, for mas ver... é uma opinião. Mas é complicado, porque a criança não tem essa referência de ensino com o pai e com a mãe. Os moldes que nós temos hoje da igreja, em sua maioria, tem o culto infantil realmente junto no mesmo do horário do culto normal da igreja. Né? Acredito que uma boa experiência tentar isso aí. Mas eu só faço esse adendo. Imagine na hora você vai pregar lá, olha, você é o pastor da igreja, tá? Na hora que você vai pregar, o líder de jovem pega o jovem e vai para uma sala. O líder das mulheres pega as mulheres e leva para uma sala. O líder dos homens pega os homens e leva para uma sala. Os adolescentes vai para uma sala e as crianças vai para o cultinho. Você vai pregar para quem? Só que todos eles têm o culto num dia específico da semana, em outro momento que não é o culto da família. Aí no dia do culto da família, a criança que tem que ser moldada pelo pai, pela mãe, vai para lá. E muitas vezes parece que é um escape isso daí. Tem gente que fala, eu não vou naquela igreja porque não tem estrutura para criança. Filhão, você não fez o filho? Quem tem que cuidar é você. Se vira. Você vai no cinema, tem a cineminha? Não tem. Então, é complicado. Eu sei, A mão de obra hoje para o departamento infantil está muito difícil. E também você está colocando pessoas ali que você acaba tirando essas pessoas do culto. Né? Porque é uma mão de obra, são muitas pessoas no departamento infantil, e você não consegue, muitas vezes, ter um número tão grande para fazer um revezamento maior. Às vezes sempre ficam as mesmas pessoas.
E elas precisam se alimentar também, não precisam? Precisam. Elas precisam cultuar também, não precisa? Agora, nós aprendemos que a gente cultua Deus só com o serviço, viramos ativistas. A gente acha que culto é só serviço. Não é, cara. Não é. Também é serviço, né? Também. Também é serviço, não é só serviço. Tem um amigo meu, cara, que eu sei que ele não consegue, ele já saiu de 3 igrejas lá, só que ele não consegue ficar sentado, ouvindo uma palavra. Ele tem que estar trabalhando. Ele já chega na igreja procurando ministério. Ou ele tem que estar no som, ele tem que estar na música, ele tem que estar em algum lugar. Ele sentar e ouvir a palavra, ele não consegue. E quando ele tem lá as escalas dele, no dia da folga dele, pergunta se ele vai para a igreja. Vai descansar, porque trabalhou demais. Sobrecarregou, né? Então, mas fez a conta? Você fez a conta aí de Lucas antes de você aceitar Jesus? Você não fez, né? Precisa fazer. E você assiste, pelo jeito você leu o livro O Curso do Discipulado, né? Não, eu li uma parte, mas não o curso do discipulado. Eu li Discipulado de Bonhoeffer, né? E do Madureira? Não li, não. O Curso do Discipulado, ele fala exatamente isso, que Jesus falando em Lucas ali, ó, você vai fazer a conta antes de você aceitar. Tanto é, Alisson, que eu brinco, a gente devia fazer uma pregação chamada Apelo 2.0. Porque o apelo 1.0 deu errado. Vamos falar. Só o nome do livro, Custo do Discipulado, né? Custo do Discipulado. Jonas Madureira, se eu não me engano. Pronto. Eu vou dar uma olhada. Sim, é muito bom o livro. E nesse apelo 2.0, você realmente falar, você quer ser discípulo? Morra. Você quer ser discípulo? Negue-se. Você quer ser discípulo? Esteja preparado para perder. Você não vai ganhar nada, não. Exato. Tá? Aí eu quero ver quem vai lá na frente. Levantar a mãozinha. Os últimos apelos que eu fiz foram dessa forma. Que bom, né? Tem alguém crente ainda pregando. Eu falei, olha, você vai ganhar algo, mas é a vida eterna. Só que nessa vida aqui, você vai perder, porque na verdade você está dentro de uma sociedade que ela está no maligno, que ela prega totalmente diferente do que o evangelho prega, e ser discípulo é isso. Sim. Você é chamado para modificar, para sofrer, para levar o nome de quadrado, de radical, de qualquer coisa nessa sociedade, e mesmo assim você está feliz. Esse é o discípulo. Não, mas na época que eu me converti, vamos dizer assim, né, que eu comecei para a igreja, cara, todo culto que eu assistia tinha apelo. Todo culto. Ele era montado para levar as pessoas a ouvir o apelo. Hoje, você passa um mês ouvindo pregação, e de vez em quando, senti algo no coração aqui, vamos fazer um apelo. Alguém quer aceitar Jesus? Espera aí. Eu acredito que apelo deva fazer parte de toda e qualquer pregação. Qualquer. Não só em culto. Não, qualquer uma. Conversando no boteco com um amigo seu, às vezes, ali. Se o cara começar a falar de Bíblia com o cara, você falou assim, tá, mas e aí, como vai ser? Vai ficar só nisso a conversa? Ou você quer saber mais? Você quer conhecer mais? Como vai ser? Você vê na rede social, às vezes, tem pessoas que elas ficam procurando pessoas para conversar, né? E conhecidos mesmo, amigos nossos mesmo, ali, vou puxar assunto aqui com alguém, ver se eu acho alguém acordado aqui, bater um papo. E às vezes a gente pergunta, e aí, como é que está você com Deus? Né? Muda totalmente o plano daquela pessoa que ela tinha e você começa a desenvolver um assunto ali. Mas às vezes a gente está preocupado com algumas coisas que são tão passageiras ou algumas coisas que às vezes nos exalta. Como a gente tem necessidade de adorar, a gente também tem necessidade de ser adorado. Né? Então, o discípulo, quando ele faz a conta, quando ele abre mão nesse sentido. Olha, eu não quero que ninguém me elogie para que isso venha tirar o meu discipulado, tirar a minha característica de discípulo, de humildade, que um elogio não me traga soberba, não é? Que ele mostre que eu estou no caminho certo, e é bom se elogiar, todo mundo gosta disso, mas que mostre a você assim, digo, olha, é esse o caminho. Eu vou continuar seguindo esse caminho. E não se afastar. Eu estava dando uma aula de EBD domingo agora.
eu estava conversando sobre isso. Eu disse, olha, no meio acadêmico, quanto mais a pessoa ela vai ganhando conhecimento, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, ela vai modificando o vocabulário dela, ela vai ganhando mais conteúdo, só que ela se torna mais difícil de ensinar. Porque tem uns artigos aí que, se você não tiver com o dicionário na mão, você não lê. E para o evangelho deve ser diferente. Sim. Quanto mais você cresce, maior é a sua capacidade de explicar de forma Claro. pormenorizada, mais clara. É Sim. você que pega a criança e corta aquela carne bem miudinha para aquele ponto ali, você vai fazendo aquilo, não é? E você tem essa habilidade, por quê? Porque você cresceu, você aprendeu a cortar carne, você sabe manusear um garfo, uma faca, você sabe o ponto da carne, tudo. Mas não, parece que a gente vai se tornando mais distante, distante, distante. Aí, quer dizer, aquele discípulo que chegou na hora de discipular o outro, ele é inatingível. Aí, Fabrício, fica a pergunta: para que aprendeu? Se não foi para ensinar. Engraçado que você aprende mais ensinando, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende. Exato. Tem um livrinho bem pequenininho de John MacArthur, que ele fala sobre como você interpretar a Bíblia, como você ler a Bíblia sozinho, né? Ele fala sobre leitura, meditação, interpretação e ensinar. Eu não me lembro se é nessa ordem, mas são esses 4 passos. Mas o último ele diz, olha, quando você ensina, você aprende mais de 90%. Não, mas você aprende mais ensinando aquilo que você aprendeu do que se você continuasse estudando sem ensinar. Só estudando sem ensinar. E aí eu vejo assim, quando a gente olha para Jesus, a gente até você falou, interessante, eu não sou Jesus, realmente eu não sou. Agora, você já imaginou o tanto de conhecimento que Jesus tem, que é onisciente, que sabe tudo, e foi quem melhor ensinou. Não, e eu ouvi uma pregação ontem, e o rapaz falou, olha, o seu ministério, entenda, quando você entender que o seu ministério é perder discípulo para Jesus, você está no caminho certo. Exato. Quando o seu ministério, né? quando o seu ministério, você entender que o seu ministério é perder discípulos para Jesus, como o ministério de João Batista, você está no caminho certo. E isso, se apontar, né? Você veio para cá, você está ouvindo de mim. O que eu estou falando não é de mim, é dele. Então você tem que ir para ele. Mas, João, tem um monte de gente indo para lá, e daí? É necessário que ele cresça e eu diminua, meu papel eu já fiz. Isso. Quando ele fala na questão do seguir, eu fico pensando, parece que algumas palavras vieram para os nossos dias. Porque hoje é tudo seguidor, né? Eu sou seguidor de não sei quem, seguidor de não sei quem. Os adolescentes esse ano aqui na igreja estão trabalhando um tema sobre os personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Então, estão aprendendo com José, com Daniel, mostrando aquilo. Porque se a gente for parar para pensar, os nossos adolescentes estão aprendendo no Instagram, no TikTok, no Facebook, acho que Facebook ninguém usa mais, mas nesses outros aplicativos que as pessoas têm se mostrado, eles vão buscar lá. A fonte deles está lá. Sim. E quando a gente direciona para José, olha o que José fez. José fez coisa errada, José fez coisa certa. Davi fez coisa errada, Davi fez coisa certa. O que é que aconteceu? Então, tem uma história contada onde eles vão podendo visualizar aquilo. A ideia é fazer com que eles se afastem da internet, se afastem daqueles seguidores que são carnais, que são humanos, desprovidos da sabedoria de Deus, da sabedoria espiritual, e se voltem para o Evangelho, se voltem para a Bíblia. Aí eles vão dizer, olha, agora eu tenho um caminho de vida e não um caminho de morte. É o discipulado. O Bonhoeffer, ele vai falar sobre a graça barata e a graça preciosa. Eu achei aquilo maravilhoso quando ele fala aquilo. Porque ele diz, você quer uma graça que não faz nada com você? Pronto, isso é de graça mesmo, é barata, é graça barata. Mas você quer uma graça mesmo assim, que você vai saber por que a graça alcançou você? É uma graça preciosa. Ela vai transformar a sua vida. A presença do Espírito Santo vai fazer toda a diferença na sua vida. E vai machucar. Porque vai tirar. Vai tirar o próprio cara, né? A primeira coisa que vai fazer é tirar o trono dele. Sim.
não é? Quando Jesus fala negue-se a si mesmo, cara, eu recebi uma chave numa pregação sobre isso que foi para mim incrível, sabe? Talvez eu falando não vai mudar, mas para mim, quando eu ouvi o cara pregando e falou essa frase e fez um comentário, cara, quando Jesus fala assim, negue a si mesmo, ele está dizendo, deixe a atitude de Eva. Exato. Não deu certo. Negue-se a si mesmo. Devolva o controle para mim. Isso. É só isso o negue-se a si mesmo. Não queira fazer do seu jeitinho. Deu errado lá. Depois de 3.000 anos eu vim aqui para consertar. Então... É exatamente isso. me perguntaram esses dias sobre isso. Tá bom. Você fala, você ensina, você fala um monte de coisa para mim, mas tira uma dúvida. Como você tem certeza que a Bíblia é a palavra de Deus e não qualquer outro livro de qualquer outra religião? Eu falei, muito simples, é porque a palavra de Deus me confronta. Ela me envergonha. Ela mostra a porcaria de ser humano que eu sou. Ela não me bajula, ela não fala que eu vou ter de tudo, ela não me incentiva a querer ser maior que o próprio Deus, não, ela fala para eu me humilhar. Ela me confronta. E o simples fato dela me confrontar, eu tenho certeza que é a palavra de Deus, porque vai tudo contra a minha vontade. Ponto. Você vê como isso é algo bíblico. A gente pode, às vezes a gente passa ali despercebido. Numa das leituras anuais da Bíblia, Deuteronômio 31, 26. 31, 26. Aí eu li hoje Deuteronômio 31, 26. Pronto. Então, você vê que Deus está falando com Moisés e está dizendo, olha, pegue esse livro da lei e coloque-no ao lado da Arca da Aliança do seu Deus. Ele diz, olha, a Arca da Aliança, o seu Deus. Ou seja, a presença de Deus ali, para que fique ali como testemunha contra vocês. Rapaz. E além disso, vai ler isso a cada 7 anos, para lembrar o povo que foi dito isso contra vocês. E Moisés faz um cântico falando que Deus estava com saco cheio daquele povo. Contra... Você já percebeu o quanto essa coisa que a gente às vezes olha assim, disse, meu Deus, será que eu tenho lido a Bíblia, olhado para a palavra de Deus como sendo uma testemunha contra mim? Não, o nego só quer. Não é? Me dá, né? Você vê que o discipulado, ele está presente aí, ó. Uhum. O ser discípulo, ele envolve esse confronto com a palavra, e quando você for confrontar o irmão, quando você for discipular o irmão, você confronta ele com a palavra também. Mas você não se alimenta da palavra, Alisson. As pessoas não querem saber de ler Bíblia. Não quer. Sabe por quê? Eles colocam uma desculpa de que, mas eu começo a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas eu paro porque eu começo a querer estudar as passagens. Queridão, foco. É leitura, não é estudo. Leitura anual. Gênesis a Apocalipse. Não é entendimento anual de Gênesis e Apocalipse. É só para se alimentar. Vai enfiando coisa no depósito aí. Vai enfiando. Que uma hora o Espírito Santo te faz lembrar daquilo. Mas eu li 1 ano já. O que eu faço? Lê de novo. Lê o 2º ano. Mas se eu já li 2 anos, e agora? O que eu faço? Lê de novo. Eu conheci um pastor que ele estava no 31º ano de leitura anual. 31º ano. Seguido. Eu estou no 28º. 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 Seguido. 3, 4 capítulos por dia. Cheguei a ler a Bíblia 5 vezes em 1 ano. Era 20 capítulos da Bíblia por dia. A cada 2 meses, uma leitura da Bíblia. Alisson, isso me torna melhor que alguém? Não. Mas não venha com conversinha de que Elias subiu num carruagem de fogo do céu. Não foi. Foi no redemoinho que ele subiu. Não foi na carruagem de fogo. Tá bom? Não venha falar para mim que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Não é na presença de Deus, tá? É na presença de Leviatã. Não vem falar besteira.
Vem falar, Eu já vi essa placa na casa de um pastor. não vem falar para mim que o ladrão que veio roubar, matar e destruir é o diabo, João tá? 10:10, Tá. Então, eu não sou melhor que ninguém, mas não me compram tão fácil, não. Ah, mas fulano falou, tá, mas a Bíblia não falou. Não interessa quem falou, Alisson, não interessa. Você percebeu que o discípulo, ele vai nessa linha. Tanto que Paulo elogia os bereanos, porque vão lá conferir. Era Paulo que estava pregando? Não interessa. As escrituras é maior que Paulo. Isso. Não interessa. É a ideia, é a E ideia. Paulo fez o quê? Elogiou. Deixou-se ser confrontado. Sim, sim. Você não Claro. pode chegar para um pastor hoje e falar, pastor, ó, deu ruim ali, hein? Ué, esses dias eu estava assistindo uma aula e eu fui criticado porque eu escrevi no chat que o cara pregou a coisa errada na aula. A pessoa querendo dizer que a fé é salvífica, porque ele diz o seguinte, que em Efésios diz que nós somos salvos pela fé. E foi ler. E ele pegou a Bíblia e foi ler. E ele disse o seguinte, pela fé sois salvos, mediante a vossa fé. Ele percebeu que ele leu errado. Ele percebeu que ele leu errado. Ele E leu- não se retratou. Ele esqueceu da graça só. Aí eu peguei e escrevi no chat. Esse versículo fala que é sobre a graça. Isso. A É a fé, mediante a fé. a fé é um intermeio ali. Isso. Exato. Mas eu fui criticado porque eu disse que o cara estava falando besteira. E estava! Esse é o pior de tudo, estava. E ninguém confrontou. Porque tem gente ali que nem sabe o que esse versículo diz, pastor Alisson. É justamente por isso que a gente precisa do discipulado, né? Essa caminhada, esse andar junto. Eu acho que é isso que a gente vai fazer uma igreja mais forte, sabe? Eu percebo que a gente tem se deixado, às vezes, levar por frases dos outros, acha bonito, tem versículos que não tem na Bíblia, mas que a gente cita como se tivesse porque o outro repetiu. Eu acho que está no livro de Inventares. Inventares, capítulo 2, versículo 1. Eu estava lendo há poucos dias aquele do grão de mostarda, né? A fé do grão de mostarda, que é a fé é como um grão de mostarda, e outras versões têm a fé do tamanho do grão de mostarda. Eu falei, poxa, isso aqui deve ter alguma coisa, né? Porque quando você usa o advérbio como, não é a mesma coisa de do tamanho, Não. não é? Então eu fui procurar no grego, dar uma olhada no grego para poder entender aquilo ali. O foco, dentro do contexto, o que está sendo falado não é aumento de fé. É o que ela produz. É o que ela produz, é multiplicação. Não é? Ele está dizendo que aquela sementinha muito pequena, ela pode produzir milhares e milhares de sementinhas daquela. Então, olha, se eu ficar parado no tamanho... E aonde foi depositada essa fé, né? Sim, claro, claro. Mas se você pega uma palavra, Né? nós estamos falando de uma versão muito conhecida que usa do tamanho. A maioria usa como. Sim. Né? Mas se você não percebe que o foco é a multiplicação, você às vezes diz assim, olha, se sua fé for desse tamanho, ela vai ficar desse tamanho. Não, ela vai produzir milhares e milhares dessa aqui.